Você não pode fazer a mesma coisa todo dia durante 75 anos e depois chamar isso de vida. Depois dizer que viveu. Simplesmente existir não é a mesma coisa do que viver. Viver está muito ligado a você cumprir o destino profético que Deus colocou em você nessa terra. Quando você saiu do ventre da sua mãe, foi colocado dentro de você um futuro. Foi colocado dentro de você um propósito, um chamado. E isso é tudo que você precisa para poder, ao invés de ficar repetindo os mesmos erros, os mesmos relacionamentos tóxicos, as mesmas situações difíceis, em vez de ficar caindo nos mesmos buracos e passando pelas mesmas dificuldades da vida, o que você precisa é se apegar a isso que Deus já colocou dentro de você, teu chamado, teu propósito, teu destino profético, e viver. Hoje eu quero te ensinar uma das coisas mais poderosas que pode te levar literalmente para outro nível. O ano que entra é um ano de muita responsabilidade, porque nós não temos mais tempo para errar. Ficamos durante todo um ano que passou em uma incubadora, sendo amadurecidos. Tivemos tempo extra, tempo de sobra para crescer, para curar nossas feridas emocionais, para pedir perdão para quem tinha que pedir, para aprendermos uma profissão nova, para nos aperfeiçoarmos em conhecimento, para adquirirmos sabedoria. Não tem desculpa. O ano que estamos vivendo agora é um ano que nós não podemos errar. Não é mais um ano de tentativas, é um ano de pegar o caminho certo e fazer acontecer. E para que isso seja realidade, eu quero que você entenda 3 princípios que eu vou te ensinar hoje. E literalmente vão abrir seu coração para um novo tempo. Eu já começo declarando sobre a sua vida que um novo tempo vem sobre você. Um novo tempo vem sobre a sua casa. Um novo tempo vem sobre os seus negócios, sobre suas ideias, seus pensamentos. Muitos estão vivendo um tempo desesperador, porque não podem ter a pessoa que ama do lado, porque não podem viver o sonho que tanto planejaram. Muitas pessoas nem sequer estão no lugar que gostariam de estar, mas eu tenho uma palavra para você hoje. E é muito importante que quando você escuta uma palavra que te toca, uma palavra que você sente que foi Deus que falou contigo, você compartilhe com o máximo de pessoas. E aqui no nosso canal do YouTube, você tem a oportunidade de compartilhar essa mensagem com muita gente. Botar nos seus grupos de WhatsApp, botar nos lugares que você consegue divulgar uma mensagem que transforma. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Só nesses 2 versículos nós temos as 3 instruções, 3 princípios que eu quero te ensinar hoje. A Bíblia diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas dos tempos antigos. Primeiro princípio de hoje, versículo 18 do capítulo 43 de Isaías. Chegou a hora de deletar. Sabe o que é não lembrar? É apertar o botão delete do passado. Não lembrar das coisas que já passaram. Tiago, mas o meu marido me deixou covardemente, eu estou com 2 filhos, 3 filhos para criar, nem pensão ele paga. Você tem que assumir hoje uma posição, você mulher, que foi deixada para trás. Você precisa hoje tomar uma decisão. Se você vai ficar apegada ao que fizeram contra você, à injustiça, à covardia que fizeram contra você no passado, ou se agora você vai colocar os olhos em algo novo. É uma decisão, sabe por quê? Ficar remoendo as coisas do passado, ficar pensando em vingança no passado não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. O primeiro princípio que a gente aprende em Isaías 43 é: não vos lembreis das coisas passadas. Você, homem, você, mulher, às vezes você não consegue se perdoar. Às vezes você não consegue esquecer o que você fez lá atrás. Quantas mulheres abortaram no passado e não sabem lidar com isso mais? E querem carregar essa culpa para sempre. Quantos homens cometeram erros, pecados lá atrás e não conseguem nunca se perdoar? Deixa eu te falar uma coisa. Deus já te perdoou. Deus, através do sangue de Jesus Cristo, limpou teus pecados na cruz. Se você se arrependeu e deixou isso lá atrás, nunca mais voltou a fazer, você está perdoado. Se você foi aos pés de Jesus,
pediu perdão, abandonou e nunca mais voltou, não vos lembreis das coisas passadas. A função do nosso adversário, a função do inimigo é ficar te lembrando do que você fez lá atrás para que o próximo ano seja pesado, para que isso confunda suas decisões, para que você não aproveite o gosto da vitória, porque às vezes você está vivendo um ano que vem vitória, você não consegue aproveitar o gosto da vitória por causa dos erros lá de trás, porque ainda trazem amargura nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Eu tenho uma palavra para você: acabou o tempo de remoer o passado. Não vos lembreis das coisas passadas e não considerei as coisas que aconteceram nos tempos antigos. Eu sei que você foi ferido, ferida, você errou, você pecou, você não queria ter nascido onde nasceu, você não queria ter passado pela humilhação que passou. Agora deixa eu te dar uma notícia: todo ser humano passou por uma situação igual ou pior do que a que você passou. Todo ser humano tem uma dor para lidar, todo ser humano tem uma humilhação que gostaria de esquecer, mas não tem jeito. A Bíblia nos ensina que a única forma de você liberar o teu coração para um tempo novo é não considerar as coisas que já passaram. Não considere. Delete, apague as coisas que já passaram, as coisas antigas. Por quê, Tiago? Versículo 19. Porque eis que farei uma coisa nova, diz o Senhor. Agora ela surgirá. Você não percebeu? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. O segundo princípio que eu quero te ensinar é que com Deus sempre tem uma coisa nova vindo. Deus não é repetitivo, Deus não é sem criatividade, Ele não é um homem sem criatividade, Ele não é alguém que não tem novidades. Ao contrário, sempre Deus tem algo novo para você, não importa o que aconteceu lá atrás. Esse tempo que nós estamos entrando agora é um tempo de coisas novas. E junto com essas coisas novas, o que vem? Sentimentos novos, inclusive vem um medo, uma incerteza, porque você está saindo de uma situação difícil, entrando numa situação muito boa, dá até medo de falar: será que isso vai durar? Será que eu vou conquistar isso e vou perder depois? É claro que dá medo. Vem sentimentos novos, mas também vem amizades novas, relacionamentos novos, portas abertas novas, também vem dons, habilidades novas, porque para cada fase da sua vida Deus te dá uma habilidade diferente. Anota isso. Para cada fase que eu entro, para cada passo que eu dou, para cada ano que eu entro cheio de fé, com vontade de avançar, Deus me dá uma habilidade, uma capacidade nova para eu lidar com o que está por vir. E depois, o terceiro princípio, o terceiro segredo é: eu quem? O Senhor, farei um caminho no ermo e rios no deserto. Sabe o que são lugares ermos? Lugares distantes que ninguém quer estar, lugares que não tem nada. E às vezes a sua vida está assim. Você está num lugar que ninguém quer estar. Você está num lugar onde não tem nenhuma oportunidade acontecendo. Você está num lugar onde as pessoas não querem nem se relacionar com você. E Deus fala que vai abrir um caminho. Deus vai abrir uma possibilidade. Deus vai abrir algo novo no meio do ermo. Ou seja, o que fez os grandes empreendedores, as grandes empreendedoras, homens e mulheres que marcaram a sociedade, que marcaram a humanidade, o que fez esses homens e mulheres chegarem onde chegaram foi justamente um caminho onde não existia. Foi justamente numa época em que todo mundo estava andando para um lado, eles andaram para o outro. Foi justamente num tempo de deserto apareceu um rio. E Deus promete que nesse tempo que você está vivendo, esse ano que estamos adentrando, você vai ter caminho no ermo e rios no deserto. Sabe o que isso quer dizer também? Eu quero que você se atente à palavra. Que andar por lugares distantes que ninguém quer estar e andar por desertos é o normal da vida. Deus não está falando que vai te livrar do deserto. Ele está falando que vai botar um rio lá. Deus não está falando que não vai deixar você se sentir distante, abandonado, num lugar que ninguém quer estar. Ele está dizendo que lá, nesse lugar de abandono, nesse lugar que ninguém quer estar contigo, nesse lugar onde os relacionamentos não andam, Ele vai abrir um caminho para você. O que Ele está prometendo é: eu nunca te abandonarei, eu jamais te deixarei.
E às vezes que você entra numa situação difícil, você acha que Deus já não está mais contigo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que se você for nas profundezas e tentar fazer uma cama escondida no abismo, ainda assim Ele vai estar lá. Não tem como fugir de Deus. Ele está em todos os lugares. E nesse ano, Ele vai abrir caminhos onde não tem. Ele vai botar rios no meio da sua dificuldade. Você só precisa entender que deletar o passado não é com Ele, é com você. Pega agora o ensinamento dessa mensagem. Com a palavra de Deus na mão, eu quero te lembrar uma coisa. Existem sempre coisas que só você pode fazer e coisas que Deus vai fazer. Existem coisas que você precisa cumprir e existem promessas que Deus vai liberar. Ou seja, nessa palavra, a Bíblia deixa claro que se você deletar o teu passado, se você souber lidar com o que passou, se você esquecer das coisas passadas, aí entra a parte dele. Agora eu abro caminhos no deserto, abro caminhos nos lugares ermos e rios no deserto. Se você que está me escutando souber lidar com a humilhação, com o abandono que passou, com o desemprego, com a falta de estrutura, com as palavras, com as indiretas que mandaram para você, com os seus familiares te perseguindo, te perturbando, se você souber lidar com tudo o que passou, se você apertar o botão delete nisso, agora entra a parte de Deus. Deus, quando vê você liberando o teu passado, fala, você liberou o teu passado? Agora chegou a minha parte. Agora eu abro caminhos onde não tem. Agora eu coloco rios no meio do teu deserto. Não importa o tipo de deserto que você está passando. Não importa se é emocional, a depressão bateu, a ansiedade, o medo, a insônia. No meio desse deserto eu coloco um rio, diz o Senhor. Não importa se o teu deserto é financeiro e você está vendo todo mundo ganhando dinheiro, você está vendo todo mundo prosperar na internet, você está vendo todo mundo ganhar mais seguidor, você está vendo todo mundo, mas você nunca acontece contigo. Deus está falando que no meio desse deserto Ele coloca um rio. No fim, essa mensagem nos ensina o seguinte: o maior inimigo do caminho onde não tem e do rio no meio do deserto é o teu próprio passado. Hoje é dia de matar as coisas que já passaram. Porque eis que tudo, diz a Bíblia, tudo se fez novo. As misericórdias do Senhor se renovaram a cada manhã. Se tem algo que você não pode levar para esse próximo ano é a culpa. O peso da culpa ficou no ano passado. Esse ano já se renovou sobre você as misericórdias. Quando você acordou nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. O seu passado nunca mais vai interferir na glória que Deus está enviando para o seu futuro. Eu sou um instrutor de vida, eu sou um mentor de negócios, eu sou um estrategista de desenvolvimento pessoal, eu sou um escritor best-seller. Mas acima de tudo que eu faço profissionalmente, acima de tudo que eu faço nos negócios, acima de tudo eu sou um mensageiro das boas notícias. Eu posso perder os melhores negócios, eu posso perder os melhores amigos, eu posso perder minhas melhores oportunidades financeiras, mas eu nunca vou perder o privilégio. Se a misericórdia e a graça de Deus estiver sobre minha vida, eu nunca vou perder, eu nunca vou abrir mão do privilégio de ser um mensageiro das boas notícias. E hoje eu estou aqui para te dar uma boa notícia. O teu passado, biblicamente, não precisa ter efeito no teu futuro. A função de deletá-lo está na ponta do seu dedo. Aperte hoje o botão delete. Apaga tudo o que passou. Apaga o que te feriu. Perdoa quem te machucou. Liga para quem tem que ligar. Mas tome uma atitude que de uma vez por todas vai realmente deixar o passado no passado, para que você consiga ver que Deus está fazendo algo novo. Aqui eu quero te dar um outro ensinamento importante. Tem gente que está preso à última coisa que Deus fez e não consegue enxergar o novo. Isso é muito forte. Porque quem fez foi Deus, então você acha que aquilo ia durar para sempre. Você imagina se Abraão pensasse assim, quando Deus falou a Abraão, pega teu filho, teu único filho, Isaque, e sacrifica.
E depois de 3 dias, Deus muda de ideia e fala, não sacrifica, eu já entendi seu coração. E ele fala, não, agora só pode ser o inimigo, porque Deus mandou sacrificar. Às vezes, você precisa estar mais atento às próximas ordens de Deus, ao novo de Deus. Às vezes tem ordem nova de Deus, às vezes tem um tempo novo de Deus, às vezes tem uma mensagem nova de Deus, às vezes tem uma porta nova aberta de Deus, às vezes você está pegando um emprego que Deus te deu, mas é para aquele tempo, agora chegou a hora do teu próprio negócio, mas você fica com medo e fala, não, mas foi Deus que me deu aquele emprego. Eis que faço uma coisa nova, você não percebeu? Acabamos de ler em Isaías 43. Eis que faço uma coisa nova, você ainda não percebeu? Depois de deletar o teu passado, você precisa estar preparado para as coisas novas. E eu sei que viver o novo traz medo, traz insegurança, porque você nunca experimentou. Mas esse é o sentimento que Deus quer ver em você. Esse sentimento de, estou vivendo algo novo, por mais que eu esteja inseguro, por mais que dá um medinho, a minha fé, a confiança que eu tenho naquele que abriu a nova porta, aquele que deu uma nova palavra, é maior do que meus medos e minhas inseguranças. Algo novo chegou. Esse ano claramente trouxe algo novo de Deus. Depois de meses numa incubadora, que foi esse Covid, nós estamos entrando num novo tempo. Um tempo onde você não vai mais olhar para trás, porque o futuro está lá na frente. Um tempo em que os erros do passado não vão mais escravizar o teu coração lá atrás, porque o que Deus tem para você está lá na frente. Não considere as coisas antigas. O que passou, passou. Quem te feriu, deixa lá atrás, perdoa. Quem te humilhou, perdoa, deixa lá atrás. Quem tentou segurar a tua vida, teu ministério, quem tentou fofocar teu nome, quem tentou te jogar na sarjeta, deixa lá atrás. Não adianta nada levar no seu coração, porque chegou um tempo de coisas novas. E eu declaro isso sobre a tua vida. E eu quero que você entre em concordância comigo. Se você que está me assistindo agora decide, concorda comigo em fé, em deletar o passado e abrir o coração para coisas novas, comenta agora aqui embaixo. Eu deleto meu passado, eu decido esquecer meu passado, não considerar as coisas antigas e abrir minha mente, abrir meu coração para as coisas novas. Comenta. Sabe por quê? Porque é uma atitude de fé, é como se você estivesse vindo na frente. É como se você estivesse vindo no altar na frente falando, é isso que eu quero, Tiago. O que eu quero é não considerar meu passado, não considerar quem me abandonou, não considerar as coisas antigas, não considerar mais aquela dor, não considerar mais aquela traição, não considerar mais aquele sofrimento, aquela perseguição, aquela perturbação e abrir minha mente para as coisas novas que estão chegando, caminhos nos lugares ermos e rios no meio do deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente pode visitar um rio. Quem tem dinheiro pode pagar ir nos rios mais lindos do mundo. Mas o que Deus não está falando não é que vai te dar dinheiro para ir no rio. Ele está falando de um sobrenatural. Ele vai colocar um rio no meio do teu deserto. Isso nem rico compra, nem os maiores dos sábios conseguem entender, porque é sobrenatural. Então, enquanto você está comentando, recebe essa palavra. 2021 é ano de sobrenatural. 2021 é um ano de portas abertas. É um ano em que teu passado ficou lá em 2020. Lá com o fim do Covid ficou o fim do teu passado e chegou agora um tempo de coisas novas. Eu desejo sobre você a paz e a prosperidade do Senhor. Desejando que esse tempo novo te surpreenda em nome de Jesus. Paz e prosperidade.